E o tema que eu escolhi hoje é o poder de polícia, especificamente por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal de outubro de 2020, que mudou radicalmente o entendimento que existia sobre a possibilidade de delegar poder de polícia, ok? Ó, Humberto dizendo que já achou lá no Telegram o material, muito bem, Humberto. E a outra rapaziada aí, vamos ver quem é que já entrou. Porque olha só, o assunto de hoje, poderes administrativos, ele figura em absolutamente 100% dos editais de concurso que tem direito administrativo. Então, poderes administrativos, olha, é uma figurinha carimbada, né? Então, dos poderes administrativos, nós temos lá o poder normativo, regulamentar, o poder disciplinar, o poder hierárquico. Nós falamos também sobre poder discricionário vinculado, mas hoje, nessa live, sábado, 20 horas, live número 9 de 10, estamos chegando ao final da maratona 10 lives de direito administrativo, né? Nessa live 9 de 10, que antecede o nosso webinário Descomplicando o Direito Administrativo, dia 29 de abril, inscrições grátis no link que tem aqui na descrição do vídeo. Então, nessa live número 9 de 10, nós vamos falar sobre essa mudança no entendimento da delegação do poder de polícia. Obviamente, por ser uma novidade, uma mudança jurisprudencial, com certeza é possível que isso seja cobrado em prova, né? É bem possível que seja cobrado em prova. Bem, em primeiro lugar, é importante vocês entenderem que poderes administrativos não se confundem com poderes do Estado. Esses são poderes da administração. Os poderes do Estado, né, conforme a repartição tripartite de Montesquieu na Revolução Francesa, são o poder executivo, legislativo e judiciário. Só que eu já aproveito esse gancho para lembrar a você que a criação desses três poderes do Estado, ela visa atender a tripartição de atividades, de funções do Estado. O Estado tem uma função administrativa, uma função de legislar e uma função de julgar as ações de acordo com a lei, né? Então, a função legislativa compete normalmente ao poder legislativo, mas também compete ao executivo quando faz uma medida provisória ou ao poder judiciário quando faz as suas normas internas. Eu estou dizendo isso para lembrar a vocês que a função administrativa, ela também é devida não apenas aos órgãos e entidades do Poder Executivo, mas o Poder Legislativo, ele também é administração pública, o Poder Judiciário também é administração pública, então a Câmara, o Senado, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Eleitoral também exercem atividade administrativa quando eles estão fazendo licitação, contratando servidor, quando eles estão dando férias a um servidor. Isso é a função administrativa. Então, antes de falar dos poderes da administração, eu reforço a ideia de que a administração é o exercício da atividade, seja pelo poder executivo, legislativo ou judiciário. Por isso, os poderes administrativos ou poderes da administração são aqueles que os órgãos e entidades da administração pública exercem para poder levar a cabo a sua atividade. Esses poderes administrativos, né, eles têm uma característica fundamental, né, porque eles permitem a administração pública exercer. Mas quando eu falo em poder de polícia, existe normalmente por parte dos alunos uma confusão pelo uso da palavra polícia. Porque quando a gente fala em polícia,
Você pensa na polícia militar, na polícia civil, na polícia federal, na polícia rodoviária, agora na polícia penal, no exercício do que nós chamamos de polícia judiciária. Porque a polícia existe para apoiar o poder judiciário. Então, a polícia judiciária, né, é a polícia que vai atuar sobre pessoas e os crimes e contravenções que essas pessoas cometem. O assunto de hoje não é sobre polícia judiciária e crimes e contravenções cometidos por pessoas. O assunto de hoje é sobre o poder de polícia administrativo que os órgãos e entidades da administração, do executivo, do legislativo e do judiciário exercem sobre bens, direitos, atividades, né? Ou seja, quando essas entidades e órgãos vão restringir e condicionar o uso e o gozo desses bens. Então, para você poder usar o seu carro, o poder de polícia administrativa diz que você tem que ter uma carteira de motorista. Você tem que ter um documento válido. Não é comprar o carro e sair usando. Você tem que ter extintor de incêndio. Você não pode dizer que eu não quero ter extintor de incêndio. Para o bem da coletividade, você tem que ter um extintor de incêndio. Para você poder exercer a medicina, você tem que estar registrado no Conselho Regional de Medicina. Você tem que ter um CRM. Você tem que ter uma OAB. Para poder exercer aquela atividade, você tem que ter um alvará de funcionamento, você tem que ter uma licença, né? Para você poder usar o seu imóvel para fazer um hotel, um restaurante, você precisa, o uso do bem precisa dessas autorizações, esses consentimentos do poder de polícia administrativo. Porque é um poder que se exerce sobre os bens, não sobre as pessoas, sobre os bens. Eu vou interditar o restaurante, eu vou apreender o veículo, né? Se você plantar maconha em casa, eu vou dar perdimento no imóvel, mas eu não vou, por causa do poder de polícia administrativo sobre a pessoa, né? Na Receita Federal, quando você chega lá no aeroporto, trouxe a muamba lá, a muamba vai ficar apreendida, não você, porque o poder de polícia administrativo, né, da vigilância sanitária no açougue, no supermercado, é sobre os bens, sobre atividades, sobre os direitos que as pessoas têm que ter limitação para o próprio bem da coletividade. Ok? Então é disso aí que eu tô querendo saber. O pessoal tá dizendo o áudio tá ok, tá beleza, né? Ó, Luiz Alan, olha, cara, o Luiz Alan é um aluno especial. Eu tô aguardando o dia que nós vamos comemorar a aprovação dele na área fiscal. Grande abraço, Luiz Alan Zanella. Tá no Facebook, ok? Não esquece, o pessoal que tá no Facebook, de pegar esses slides lá no canal do Telegram, ok? Então, primeiro momento aqui é entender o que é um poder de polícia administrativo. Separar de poderes do Estado, entender que a administração do Executivo, Legislativo e Judiciário exerce e é uma polícia administrativa, uma polícia que a administração exerce. A própria polícia militar também exerce essa fiscalização sobre bens também, não é só sobre pessoas. Na hora que faz aquela blitz dos carros, né, para ver se você tá com carteira de motorista, para ver se você tá com como é que chama lá? O extintor de incêndio, se você tá com documento do carro, se o carro não tá com farol queimado, né? Isso é polícia administrativa, poder de polícia administrativa. Ou seja, a PM exerce a polícia judiciária quando vai atrás do bandido que assaltou o banco, né? E vai atrás do carro que estava com pneu careca também, na fiscalização, né? Então, essa é a ideia de poder de polícia administrativo. Fundamental para começar a nossa conversa, você entender esse discernimento. E ainda não chegamos no ponto alto, no ápice de hoje,
que é falar da mudança da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com efeito geral, né, na mudança do entendimento da delegação a particulares. Não chegamos ali ainda. Primeiro eu estou fazendo uma base para ver se você entende realmente essa distinção entre o poder de polícia administrativa e a polícia judiciária e os poderes do Estado, ok? Fizemos essa separação, muito belezinha aí. E Carvalheiro, não lembro o nome, qual é o nome do E Carvalheiro? Coloca aí, Humberto, Luciane, Eliane, Camila, Júlia, Juliano, Moisés, Marli. Hoje a rapaziada tá de boa. Nos comentários aqui, o link para você se inscrever no Seminário de Direito Administrativo de 9 de abril, o link também para você pegar o material no canal do Telegram. E se você ainda não me segue no WhatsApp, Facebook, eu vou pedir pro estúdio botar aí o link do meu perfil do Instagram, do Facebook, para quem não tá no Facebook, e também o meu WhatsApp, ó. O meu WhatsApp tá aqui se você recebe minhas mensagens, beleza? Passa o slide lá para eles, pra gente poder mostrar que a definição de poder de polícia, né, ela é uma definição que permite que você entenda que a polícia administrativa, ela é exercida por todas as entidades, né, que estão controlando o uso e o gozo de bens, ok? Então, a Constituição Federal dá a competência para determinadas entidades exercerem a regulamentação da atividade e, obviamente, quem exerce a regulamentação é quem exerce a fiscalização. Então, o poder de polícia está ligado à competência constitucional para a prestação daquela atividade, ok? Passa o slide lá, porque eu vou separar para vocês algumas coisas que é a ideia, né, do poder de polícia que acontece antes da fiscalização, eu vou chamar de poder de polícia preventivo, ok? Então, quando você precisa de tirar a carteira de motorista primeiro, quando você precisa, por exemplo, de uma autorização, de uma licença antes de você exercer essa atividade, então o poder de polícia ele passa por uma ideia preventiva. O poder público primeiro analisa a sua situação para depois permitir, ok? Passa lá porque aí agora nós vamos falar depois quando o poder de polícia ele já é corretivo. O poder de polícia corretivo ou repressivo, ele vai acontecer já depois, com as sanções, com a multa, né? Então você vai ver, tem a blitz, né? Tem aqueles radares que estão vendo na estrada, né? Quando você para lá, a polícia para você, ou então depois você já recebe a multa em casa, né? Então eu quero dizer a vocês que inclusive eu recebi uma multa, eu fui para Maringá, estava chegando lá em Maringá 9 da noite, estava escuro, não vi que a velocidade era 60 no contorno norte e acabei voltando. Aliás, o pessoal aqui é um pessoal de Maringá, de Curitiba, né? Tem sido tão ruim esse negócio de, como é que chama? Distanciamento social. Às vezes eu viajo para as cidades, coisas particulares, né? Mas aí a gente podia, antigamente, quando eu ia para uma cidade, eu falava, pessoal de Maringá e região, tô indo lá, tô indo num casamento, mas eu não resisto e vamos fazer um aulão gratuito, aberto, não sei aonde, né? Eu adoro uma aglomeração como essa. Ó, quando voltar, eu vou fazer aulões gratuitos, toda cidade que eu for, né? Vou para casamento, vou para festa, vou para aniversário e vou fazer casamento, não, vou fazer aulão gratuito. Então me diga de que cidade você é, Humberto, Carvalho, biologista Mari, da onde vocês são? Os Moisés, Marli, Juliano, Camila, Eliane, de que cidade vocês são? Eu quero saber de que cidade vocês são, porque eu vou fazer aulão gratuito quando acabar, e tá acabando, segundo semestre vai estar tranquilo. Passa o slide lá, porque eu vou falar agora sobre o exercício do poder de polícia quando ele se formaliza primeiro na forma da normatização. Então veja, quando o poder público ele publica o Código de Trânsito, ele está estabelecendo quais são as regras para você poder exercer o seu direito de dirigir o seu veículo.
Então veja que o ato de polícia normativo, ele é um ato geral e abstrato, que cria regras para todos, né? Decretos, regulamentos, toda essa parte aí. Então isso é o que nós chamamos do exercício, né, genérico, o exercício normativo. Agora, existe o outro momento em que nós vamos já falar no momento em que eu estou aplicando a sanção, no momento em que eu estou aplicando atos concretos, quando eu estou fiscalizando, quando eu estou autorizando, consentindo, né? Aí, nesse caso, nós falamos do poder de polícia concreto. Então, nós falamos do poder de polícia preventivo, do poder de polícia corretivo, falamos do repressivo, falamos do poder de polícia geral, normativo, e do poder de polícia concreto. Tá? Isso são formas de você caracterizar a atuação desse poder de polícia administrativo, ok? Mas eu falei para vocês, pode passar o slide lá, eu falei para vocês que o poder de polícia, ele tem uma fase normativa, uma fase de consentimento. Isso é o que nós chamamos, e esse é um assunto muito bom de cair em prova. Luiz Alan, né, ó, o E. Carvalho de Curitiba, Juliano de Curitiba, Eliane dizendo que eu passei pertinho da cidade dela, próxima de Apucarana. Qual é o nome da cidade? Conheço tudo por aí. Jandaia do Sul, Marialva, Mandaguari, conheço tudo, né? Ó, a biologista Mari é para Natal, no Rio Grande do Norte. Eu vou muito a Natal, no Rio Grande do Norte, hein? Eu gosto muito. Tem alguns hotéis aí que eu tenho, né, quase carteirinha, e eu vou muito. Eu vou muito para Fortaleza, Natal, Maringá. Então anota aí que nós vamos fazer aulão aí, anota aí aulão gratuito, só para aglomerar com a rapaziada. E a entrada vai ser um abraço sem Covid, né? Essa vai ser a ideia aí, né? Ó, E. Carvalho falou que vai fazer PF, PRF, PC Paraná, PCDF. Então, se inscreve na revisão, mega semana de revisão da Polícia Rodoviária, mega semana de revisão da PF, a revisão da Polícia Civil. Se inscreve geral em tudo, né? Estúdio, coloca aí para eles o link para se inscrever gratuitamente. Não importa se você vai fazer PC Paraná, PF, PRF. Assista as 3 mega revisões, porque os conteúdos são muito semelhantes. E ó, umas novidades, hein? Na mega revisão da Polícia Rodoviária, nós já confirmamos participações especiais, convidados especiais, como o desembargador federal William Douglas, cotado para o Supremo Tribunal Federal. Vai falar no primeiro dia, né? Teremos também o defensor público Gerson Aragão, que vai falar sobre o método da aprovação. Muita gente, meu amigo Felipe Lima, que vai falar sobre disciplina inabalável. Vamos ter também a professora Juliana Guerra, do Piauí, que vai falar sobre a transformação na preparação. Teremos também Vitor Ribeiro, que fala sobre como furar a fila dos concursos, né? E também o meu amigo professor Décio Terror, de Juiz de Fora, Minas Gerais, vai falar especialmente sobre redação. Ele que já deu aula em grandes plataformas como Estratégia Concurso, e está com um curso maravilhoso. Então acompanhem todos esses convidados, ok? Bem, o ciclo de polícia, como eu disse a vocês, ele é composto de 4 fases. A fase de legislação ou normatização, que é quando o poder público ele pega e cria normas que explicam, ensinam, regulamentam a atividade que será policiada. A fase de consentimento é uma fase que ela é uma pré-aprovação. Então você faz o exame da carteira de motorista, você leva o veículo para vistoria, você pede autorização, a licença para obra, para mudança, para ocupação da cidade, da praça, né? Não precisa de licença para ocupar a praça, mas para funcionar a feira livre. Então aí é a parte de consentimento, tá? Aí tem a parte de fiscalização, em que o poder público vai atrás para ver se você ultrapassou a velocidade, se você tem os documentos para funcionar a sua atividade profissional, né? Se você está usando adequadamente a higiene. Então isso é a fiscalização, ok? E a última fase do poder de polícia é a sanção.
Não é Sansão e Dalila, é a sanção punição, ok? Passa os slides que eu quero dizer lá, né? Ó, a Eliane falando que o professor Décio Terror é o cara, né? O Renato tá falando de um novo PSS do IAT. Olha só, Renato, eu já mandei um WhatsApp para a presidência do IAT pedindo uma live. Eles ficaram de me responder dizendo que estão aguardando resposta da Secretaria de Administração e da Secretaria de Saúde. Hoje mesmo eu pressionei a presidência do IAT para me dar uma resposta aí e poder fazer uma live comigo, ó. Fica de olho aí, ok? Ó, a Sara do Boa chegou, né? E a Júlia também dizendo aí que Décio Terror é o cara. Muito bem, lembra que eu falei das fases do ciclo do poder de polícia administrativa? Algumas observações sobre essas fases. A primeira delas é que sempre haverá, isso é uma questão boa de prova, sempre haverá no poder de polícia a fase de legislação e fiscalização, porque é uma obrigação da Constituição Federal que o poder público sempre normatize e fiscalize. Qualquer atividade tem que ser normatizada e fiscalizada. Então, é possível que às vezes não tenha consentimento e é possível que se você não cometer a infração, não tenha sanção, ok? Então, a pergunta de prova é: quais são os dois ciclos de polícia que sempre existem? Legislação, né, e fiscalização. Agora, cuidado com uma outra perguntinha, que é quais as fases do ciclo de polícia que podem ser delegados a empresas privadas, a particulares, né? Você já deve ter ido fazer exame de vista, né, agora para as novas carteiras de motorista. Antigamente você ia no médico que ficava lá dentro do Detran. Agora você vai numa clínica credenciada que vai emitir o laudo para o Detran para você tirar a carteira de motorista. Então essa fase de consentimento, ela foi para você poder fazer esse consentimento. Então, o consentimento, ele pode ser delegado ao particular, ok? A legislação e a punição, a sanção, não. Mas o consentimento e a fiscalização, os radares de velocidade, né? Eles são empresas privadas que fazem a coleta da informação e passam a informação para o poder público. Aí o poder público vai lá e aplica a sanção. Quero dar um alô aí para você que está gostando, deixa a sua live, né? A Sara do Bois, já falei da reunião do IAT, né? Que eles estão me cozinhando. Hoje mesmo eu cobrei, Sara. E quero também falar sobre, antes de eu continuar aqui, o estúdio me lembrou, para eu falar com vocês sobre ser VIP na revisão de véspera da Polícia Rodoviária. Você que já está inscrito na revisão de véspera da Polícia Rodoviária, que é gratuita, eu quero fazer rapidamente uma ressalva. Se você se tornar um membro VIP, e eu vou colocar o link para você que quiser se tornar um membro VIP, você terá uma série de diferenciais. Primeiro que você vai poder assistir aos 11 aulões, na verdade agora são 16 aulões, você pode assistir fora do horário do ao vivo. Quem está na gratuita só assiste no ao vivo, depois não vai estar lá para você assistir. E você pode revisar quantas vezes quiser. Vantagem número 1. Vantagem número 2. Você vai poder assistir a revisão não no player, né, como o YouTube, mas sim no Zoom, em que a sua câmera vai estar lá com os professores e você vai perguntar falando tete a tete para eles, né? Então, só a rapaziada VIP vai estar no Zoom. Os outros vão estar no player, como no YouTube aqui. Você vai poder mandar suas perguntas que vão chegar ao professor. Mas a rapaziada VIP vai estar no Zoom com a câmera ligada falando com o professor e depois vai ter um bate-papo da galera VIP com o professor no Zoom, hein? Depois que acabar a transmissão, bate-papo com a galera VIP com o professor no Zoom. Outras vantagens também é que quem está no VIP vai ter 33% de desconto em recursos de redação,
né? E mais outras vantagens que você vai ver lá na plataforma, beleza? Eu quero ir adiante aqui, pode passar o slide, porque eu já falei das fases do ciclo de polícia que eu queria falar. Falei as que sempre tem, que são aquelas que legislação e fiscalização, aquelas que podem ser delegadas a uma empresa privada, que é o consentimento e a fiscalização, né? E agora eu vou chegar no assunto que é o ápice da live de hoje. O ápice da live de hoje, atenção Luiz Zanella, atenção Juliano e Carvalheiro, a Mari, Renato Ferreira, Eliane, a Júlia, Sara Dubois. Atenção todos vocês que estão aqui mandando mensagem nos comentários para eu poder identificar quem está falando, né? A Paula também falou que ia estar aqui. Então é o seguinte, o poder de polícia, ele também é classificado como originário quando ele é exercido pela própria entidade que tem a competência da Constituição. Então é o poder de polícia originário da Constituição. Agora, se esse poder de polícia foi delegado, tá, para uma outra entidade da administração indireta, por que da administração indireta, né? Porque, na verdade, o poder de polícia administrativo não pode ser delegado integralmente as 4 fases para uma entidade privada. Não pode de jeito nenhum, nunca pôde nem nunca vai poder. O que pode delegar é a fase de consentimento e fiscalização, mas não o poder de polícia. Mas esse poder de polícia pode ser integralmente delegado a uma entidade da administração indireta, a uma autarquia, a uma fundação e agora a uma empresa pública de sociedade de economia mista. Mas o grande tchan, o ápice da live de hoje é vocês entenderem que até outubro de 2020, os autores, a doutrina e a jurisprudência do STJ, do STF, entendiam que o poder de polícia só poderia ser delegado integralmente às entidades da administração indireta de direito público, autarquias e fundações públicas de direito público. Passa o slide lá. Mas acontece que numa ação que durou 11 anos tramitando, né, de uma empresa de Belo Horizonte, BH Trans, era uma empresa da administração indireta de Belo Horizonte, de direito privado, ela fazia o poder de polícia, de fiscalização, normatização, e aí a justiça entendeu que era inconstitucional delegar o poder de polícia, né, para uma entidade da administração indireta de direito privado. E esse entendimento vigorou desde o início dessa decisão judicial até 2020. Em 2020, atenção, em 2020, o Supremo Tribunal baixou essa decisão que eu estou colocando aqui para vocês, ó. Essa decisão. É constitucional, esse é o texto da decisão do Supremo que se aplica obrigatoriamente a todos os outros julgamentos. É constitucional a delegação do poder de polícia, por lei, precisa de lei, para uma pessoa jurídica de direito privado da administração pública indireta, de capital social majoritariamente público, que são as empresas públicas e sociedades de economia mista, desde que elas prestem exclusivamente serviço público, não pode fazer outra coisa. E elas têm que atuar em regime de não concorrência com outras empresas, o que é uma coisa razoável, né? Você vai ter 2 empresas de trânsito na cidade? Não, é uma só. Então, essa é a decisão do Supremo Tribunal Federal, ok? Ó, o E. Carvalho pedindo aqui um exemplo de fiscalização por empresa privada. E eu falei o radar, né? Aqui em Curitiba se chama... Esqueci o nome da empresa, mas eu já vi porque é o nome da empresa aqui. Mas é empresa de direito privado, que instala os radares,
tira as fotos e manda para o poder público e ganha lá pelas fotos que ele tira. Então, apenas a fiscalização dos radares é o exemplo clássico da doutrina, né? Uma fiscalização de direito privado, mas eles não multam, eles mandam a foto para o poder público, ok? Então eu volto aqui no ponto alto da live de hoje, que é desde outubro de 2020 constitucional delegar o poder de polícia para a administração indireta de direito privado. As 4 fases, e não apenas aquelas 2, né? Consentimento e fiscalização, mas as 4. Pode passar o slide lá, porque eu volto a dizer que isso aconteceu no bojo de uma ação no Supremo Tribunal Federal. Pode passar o slide lá. Essa decisão ocorreu, né, foi uma reviravolta, né, porque vinha 11 anos dessa forma, aconteceu em outubro, num recurso extraordinário, que por maioria entendeu que a BH Trans, empresa de direito privado de Belo Horizonte, tinha sim capacidade, competência para poder aplicar multas de trânsito, né, e isso já vinha há 11 anos, se arrastando com uma posição doutrinária e jurisprudencial que empresas de direito privado da administração pública não poderiam exercer a regulamentação, né, a normatização e nem a sanção, a primeira e a última. E aí o Supremo pegou e disse, ó, com efeito geral, erga omnes, empresas públicas de direito privado que exerçam na atividade não concorrência exclusivamente, pode sim. Ok? Então, essa foi a grande reviravolta, né, que houve no Supremo Tribunal Federal. Pode passar o slide mais um aqui, mas pela hora aqui eu acho que eu não vou poder mais falar. Eu já falei, né, que não é possível, eu já tinha falado isso daí, não é impossível que, seja delegado a empresas de direito privado, pode voltar a imagem só para mim, e não é possível, e é possível sim, contratar empresas privadas para o consentimento e para a fiscalização, só para lembrar disso daí. Beleza, rapaziada? Quero agradecer a vocês que num sábado à noite, guerreiros, todos vocês aqui vieram assistir essa live número 9, né, que foi um insight sobre o direito administrativo.